Hola, buenos dias, que tal a todos e a todas? Galera, aqui é o professor Fábio do Vale. Quero registrar e devo registrar que a nossa língua espanhola, por ter um recorte representativo para nós, aqui na América Latina, ela tem também as suas peculiaridades, porque muito embora tenhamos um idioma bastante parecido com a língua portuguesa, há, sem sombra de dúvidas, as suas arapucas, temos que tomar cuidado. De modo muito especial, vamos para o recorte do que majoritariamente aparece no Exame Nacional do Ensino Médio, nas 5 questões de língua espanhola. Registro ainda em tempo que as questões de língua espanhola, elas possuem o seu enunciado em língua portuguesa, tá? Tendo apenas o texto na língua espanhola. Então, para isso, a gente tem algumas dicas de ordem gramatical, outras dicas de ordem cultural, para você acionar alguns pontos importantes durante a execução das questões. Então, vamos lá, me acompanhem por gentileza. É necessário que nesses últimos dias você possa transitar por esses periódicos, que na língua espanhola são os nossos jornais. E nesses periódicos, como vocês já tiveram contato, os textos são retirados de jornais dos países latinos. E aqui nós temos os mais recorrentes. Professor Fábio, pode cair de algum jornal que não está aqui? Com certeza. Mas revisite, dá uma olhadinha na página deles no Instagram, dá uma olhadinha também no site deles, porque os textos extraídos para o diálogo interpretativo, compreensivo, são retirados, grande parte das vezes, desses sites que estão aqui. Que em língua espanhola chamamos de periódicos. Então vamos lá. Nós temos na Espanha o El País, muitíssimamente conhecido, não só por transmitir a língua espanhola com qualidade, mas tem a sua representatividade europeia. Já aqui na América Latina nós temos o Chile, com o jornal La Nación. Temos na Argentina o Clarín. Na Argentina também tem o La Nación, mas o Clarín é um jornal mais conhecido na região. No México nós temos El Universal e na Colômbia El Tiempo. Eu vou aproveitar aqui, galera, e comentar com vocês a capital desses países que estão aqui, a começar pela Espanha e esta dificuldade de se associar à língua castelhana, à língua espanhola, por uma convenção histórico-cultural. Nós muito bem sabemos que quando a Espanha chega à América Latina, a capital dela não era Madrid, atual capital espanhola. Nós temos um provinciado que nas traduções aparecem como Castilha ou Castela. Então, se o cidadão vinha da Itália, ele falava italiano. Se o cidadão vinha da França, ele falava francês. Se ele vinha da Inglaterra, inglês. Se ele vinha do reino do provinciado de Castilha, falava então castelhano. Ou seja, a língua espanhola ela tem esse apelido histórico-cultural, mas é importante que você recorde esses aspectos históricos. Capital da Espanha hoje, Madrid. Chile, com a força da cristandade, pelo processo cultural que tiveram. A capital do Chile, Santiago, que na tradução mais próxima é Santiago, né, em homenagem a um apóstolo de Jesus Cristo. Argentina é a capital dos bons ares, não é? Capital, então, Buenos Aires. É na Argentina, senhoras e senhores, que eu chamo a atenção para a grande crítica de La Vinheta, da nossa grande chargista Mafalda, de produção do artista e cartunista chamado Joaquim, mas que mundialmente ficou conhecido como Quino. A Mafalda traz na charge emblematicamente argentina a crítica ao discurso majoritário. Então ela é muito frequente nos vestibulares porque ela consegue, numa voz de uma menina, representar a crítica para com a maioria.
Então é bastante comum que encontremos as tirinhas da Mafalda, de produção argentina. Embora o seu artista, e aí me referi há pouco ao Quino, tenha vivido grande parte da vida na Espanha, ela ficou conhecida porque as primeiras publicações nos jornais foram produzidas e publicadas na Argentina. Depois nós temos o México, que de toda a América Latina é o país mais populoso depois do Brasil, aproximadamente 120 milhões de habitantes, tá? Depois, em primeiro lugar, claro, o Brasil, certo? Em segundo lugar, na América do Sul, nós temos a Colômbia, com aproximadamente 50, 51 milhões, e na América do Sul, em terceiro lugar, a Argentina, com aproximadamente 48, 49 milhões. Muito embora a Argentina tenha um território maior que o da Colômbia, ela tem uma população menor que a população colombiana. Capital do México, Ciudad de México. Para nós, a melhor tradução, Cidade do México. Temos as grandes curiosidades mexicanas, sobretudo pelo contexto político, em que muitos acabam se deslocando para o México para tentar o acesso, infelizmente ilegal, para os Estados Unidos. E isso fez, historicamente, com que a composição da cidade fosse, portanto, do país, fosse sendo inflada por essa determinação histórico-política. Depois, ainda aqui no México, nós temos o seriado mais traduzido no mundo, que traz um contexto muito interessante, que é o seriado do Chaves. Você tem um menino órfão que mora sozinho na vila, não é? E acaba tendo o amparo, mesmo que de forma estereotipada, daqueles que o circundam. Você tem a Dona Florinda, que é uma mãe viúva, o seu Madruga também, que cria sua filha sozinha. Você tem um professor que no período, além de fumar dentro de sala de aula, ele tinha um relacionamento com a mãe do aluno. Isso tudo através da organização crítica mexicana para mostrar que sociedade, assim como os dedos, muito embora cada um tenha a sua importância, são todos ou somos todos diferentes. Então, a representação através do seriado do Chaves é mundialmente conhecida para representar a disparidade, ao mesmo tempo, o que é comum dentro das possíveis composições familiares. Depois, então, portanto, o seriado do Chaves é de produção mexicana. Temos a Colômbia, com a capital Bogotá. A Colômbia, para quem não se recorda, é a terra da cantora Shakira, que já apareceu nos vestibulares, também do cantor Maluma, não é? Muito forte na cultura futebolística, faz divisa com o Brasil, na região norte do nosso país, e o seu principal jornal periódico é o jornal El Tiempo. Agora, galera, a gente vai para uma outra combustão de ordem gramatical, que são as palavras homônimas. Olha só que interessante. Isso, claro, vai te confundir, porque o texto vai trazer em língua espanhola, porém, as alternativas em língua portuguesa. Vejamos aqui, foco total. A palavra homônima, na melhor tradução, senhoras e senhores, que se escreve ou pronuncia igual. Então, veja só, que eu escrevo ou que eu pronuncio igual. Olha que interessante, aqui eu tenho hola e aqui eu tenho hola. Aqui eu tenho cumprimento, que são os saludos, e aqui eu tenho a onda. Você já percebeu que nos estádios de futebol se pede para fazer a ola? Na tradução, onda. Então quem aproxima, quem aprecia de longe, vê de fato o movimento da torcida. Por isso que culturalmente se chama ola. E isso vem da onde, professor Fábio? Do período hispânico, né, das grandes arenas espanholas, em que a torcida naturalmente partícipe dos grandes acontecimentos, com as touradas, elas faziam o movimento da onda nas arquibancadas, que poderia representar tanto o flamular, que é, ou seja, o balançar da bandeira, ou também as ondas do mar que tocavam o litoral hispânico.
E isso foi se aperfeiçoando e até hoje, nos estádios de futebol, a gente vê esse movimento. Então, as palavras homônimas, elas podem ser escritas iguais ou não, e ela tem a sua pronúncia parecida ou não. No processo de tradução, veja só, aqui eu tenho um comprimento, aqui eu tenho as ondas. Na sequência, llama e llama. Aqui eu tenho o animal, a llama, que pertence à biodiversidade peruana e outras regiões da nossa América Latina, e o verbo chamar, llama, do verbo llamar. Na sequência, rio, que tanto pode ser a cidade do Rio de Janeiro, como também pode ser corriente de água. Então, se eu escrevo rio, com letra maiúscula, eles vão fazer menção ao Rio de Janeiro, ou também pode ser a corrente de água, portanto, o nosso convencional rio. E também pode ser a conjugação do verbo reír, ou seja, do verbo rir. Na sequência temos ainda na estrutura de ordem das palavras homônimas, calle, que pode ser rua, ou calle do verbo calhar. Ou seja, calha-te. Eu vou pedir então para a pessoa fechar a sua boca. Então vejam, senhoras e senhores, e revejam a estrutura das palavras homônimas, porque elas estarão dispostas no texto, porém, no processo de tradução, elas terão suas naturezas originalmente traduzidas de acordo com o contexto, que pode ser tanto a rua como também o verbo calar. Depois dessa estrutura, convido você agora, atenção por favor a todo que se encuentra mirando esta clase. Beso a todos. Atención. Países hispanohablantes, o sea, una persona que vivió por 4 o 5 años, atención, en México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Bolivia, República Dominicana, puede ser culturalmente reconocida como una persona hispanohablante. Por um processo de teorização? Não. O hispanohablante é aquele que vai ter oficialmente nascido em um país que fala a língua espanhola e a sua primeira língua materna foi a língua espanhola. Então a pessoa pode ter tido uma experiência externa, aprendido a língua espanhola, mas ela não será considerada um hispanohablante. Então, sugestão cultural, que hablamos em espanhol, sugerência cultural. Hablantes, todos que falam a língua espanhola. Hispanohablante, aquele que nasceu em um país e sua primeira língua de alfabetização, sua língua materna foi a língua espanhola. Há diversas maneiras disso aqui aparecer na sua avaliação, considerando, sobretudo, a história dos povos originários da América Latina, tá? Então, atentem-se ao processo de informação trazido pelo texto para que haja integral correspondência nas alternativas. Senhoras e senhores, a estrutura dos verbos em língua espanhola é sempre uma dica salutar. Por quê, professor Fábio? Porque mesmo que você não conheça o verbo, a sua estrutura de conjugação será a mesma da língua portuguesa. E aí, senhoras e senhores, o professor se refere à desinência. Olha que interessante. Língua portuguesa. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Língua espanhola. Eu amo, tu amas, ele ama, nosotros amamos, vosotros amais, eles amam. Agora veja que interessante. Para você, a única diferença é que o verbo vai terminar com M de Maria na terceira conjugação. Esta é a única diferença. E, claro, também o aspecto do sotaque. Mas, professor Fábio, quando o verbo não é igual, atentem-se à desinência. Ele vai ter a mesma terminação. Olha que interessante. Eu alquilo, tu alquilas, ele alquila, nosotros alquilamos, vosotros alquilais, ellos alquilan. Eu alquilo, tu alquila, ele alquila. Acrescentando aqui. Nosotros alquilamos, vosotros alquilais, ellos alquilan. Professor Fábio, eu não me recordo o que é o verbo alquilar.
Estamos falando do verbo alugar. Veja que interessante. Se eu conjugar, eu alugo, tu alugas, ele aluga, nós alugamos, vós alugais, eles alugam. Ou seja, a desinência, o desfecho de conjugação é o mesmo da língua portuguesa. O que te permite, por exemplo, perceber o foco narrativo. O que te permite, por exemplo, perceber a organização estrutural, informativa, da cultura do texto. E se tiver algum aspecto com maior força normativo-gramatical, fica essa super dica, porque você não vai se perder. Bastante diferente da língua inglesa, que vem, claro, de um radical germânico. A língua espanhola e a língua portuguesa, por serem ambas oriundas do latim, permite que você tenha esse diálogo visual e cultural entre os idiomas. Devo recordar aqui com vocês os dias da semana. Provavelmente o Enem não vai perguntar para você, assinale a alternativa que traduz a palavra miércoles. Não vai pedir para você traduzir quarta-feira. Mas pode ser que essa palavra apareça no seu texto e é interessante que você reconheça os dias da semana. Nós temos na segunda-feira, senhoras e senhores, lunes. A terça-feira nós temos martes. Quarta-feira, miércoles. Quinta-feira, jueves. E a sexta-feira, viernes. Professor Fábio, onde que entra domingo? Antes de segunda, é o primeiro dia da semana. E eu escrevo igual, domingo. Inclusive temos um país na América Central chamado República Dominicana, não é? Considerando sobretudo que para grande parte dos cristãos o domingo é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, não é? Isso também está marcado na cultura do país chamado El Salvador, que também está na América Central, portanto, em homenagem a Jesus Cristo Salvador. Isso é para deixar claro a grande influência, ora por Portugal, ora pela Espanha, da influência da cristandade que veio com força através dos processos de colonização. Então, domingo, primeiro dia da semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. E depois da sexta, professor? Sábado também é igual. El sábado. Ok? Aqui os dias da semana, recorte cultural, revisite esses periódicos todos que estão aqui, galera, para você se familiarizar com as questões políticas da América Latina, portanto, das nossas latinidades. Devo registrar, e isso é muito importante para você, muito embora haja uma diferença bastante grande da União Europeia, considerando que o europeu, ele adora se intitular europeu, pelo menos em sua maioria. Aqui no Brasil, ou os demais países latinos, nós não temos o hábito da supra-apresentação. Eu sou latino-americana, eu sou latino-americano. Isso se dá por um processo de independência. Se você observar, todos os países das três Américas tiveram que passar pelo movimento de independência. É um processo que deixa de ser colônia para ser uma nação. E isso ficou tão enrijecido na cultura latina que a independência angariada para com os seus e pelos seus colonizadores fez com que a unidade federativa de cada país na América Latina fosse ainda bastante autônoma. Não que elas não fossem, se assim elas não se comportassem, mas é para que você compreenda que, historicamente, por um processo colonial, eles buscaram tão grandemente a independência que isso fez com que os laços latino-americanos, para muitos, fosse apenas no espectro geográfico, limítrofe geográfico, não é? Do México até o Chile, na sua ponta que passa embaixo do Brasil. Então, senhoras e senhores, essas foram as super dicas aqui e também o redirecionamento para que você consiga ter êxito na sua prova no primeiro domingo do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o professor Fábio do Vale. Muchas gracias a todos por estar aqui nesta classe e desejo a todos uma excelente prova. Gracias.